Capítulo 15. Imantação de ambiente. O local fica de tal forma propício ao trabalho dos espíritos samaritanos que ocorrem mesmo as curas. Em volta de lugares como sua casa e ambiente, como centros espíritas, igrejas e outros locais onde se faça uma comunhão harmônica de pensamento, há uma espécie de halo vibratório. Essas vibrações que permanecem nos locais onde se pratica a prece ou se reúnem pessoas bem-intencionadas no sentido moral, continuam por muito tempo modificando o ambiente e, se constantemente alimentadas por novas energias, formam como uma ilha de forças positivas bastante resistentes ao impacto das ondas negativas, que recuam ao terem contato com sua periferia. Dentro desse oásis de tranquilidade, podemos sentir paz a ter ambiente propício para o desenvolvimento de faculdades extrasensoriais, assim como elementos para restaurar a saúde se estiver abalada. Esse é o motivo pelo qual nos centros espíritas, nos lugares onde se fazem romarias e mesmo em algumas igrejas onde haja imagens tidas como milagrosas, muitas vezes observam-se as curas. Estudemos o assunto. Alguém, num momento de elevação natural, em determinado lugar, teve uma visão do astral superior. Voltou novamente a tê-la em outras ocasiões, no mesmo lugar, porque ambos estavam condicionados. A pessoa, que devido à primeira experiência, voltou ao lugar onde conseguira entrever outras formas de vida, o lugar, que se tornou como imantado, propício às experiências dessa espécie. Propala-se a notícia e pessoas cheias de fé acorrem ao local, na esperança de conseguirem ver ou receber dádivas espirituais. Oram com devoção, aumentando a carga positiva. Cada vez mais o ambiente em derredor presta-se à realização de curas, e na mesma proporção aumentam os milagres. O povo diz que o lugar é santo. Sábia afirmação. Realmente, o local fica de tal forma propício ao trabalho dos espíritos samaritanos que ocorrem mesmo as curas, quase impossíveis em outro ambiente não preparado. O mesmo acontece em centros espíritas, onde há preparação cuidadosa antes do atendimento. Pensamos que o preparo é necessário para os espíritos, encarnados ou não, ouvirem e aprenderem. Sim, isso é muito útil, mas o maior benefício ainda não é esse. Ouvimos, entendemos, mas muitas vezes nosso campo mental não permite assimilação espiritual. Então, abnegados servidores do Cristo ajudam-nos a ter maior compreensão. Ora, isso é possível em larga escala quando o recinto está impregnado de boas vibrações, de vibrações de frequência maior que as que costumamos emitir na vida comum. Quando recomendamos que antes dos trabalhos espíritas não detenhamos em conversas de baixo teor moral, que não pratiquemos os vícios comuns e, pelo contrário, procuremos orar, ler as obras, conservarmos a calma, é para conseguirmos equilibrar as vibrações locais e mantê-las em alto padrão. Quando sentirmos que ao nosso redor já reina a tranquilidade, então procuremos exercer a caridade que nos for dado praticar, nunca esquecendo de permanecer em elevação espiritual. Os grandes santos da história mantinham-se nesse padrão vibratório, e por essa razão um campo de força positiva se estendia ao redor de seu corpo, às vezes bastante extenso, favorecendo as curas que realizava. O primeiro passo que devemos dar para o equilíbrio de nossas forças é conservar o ambiente imantado. Usamos a palavra imantado, significando transformando em campo positivo de ação. Dentro dele, os fatos afins são mais fáceis de ocorrer.
Grande vantagem obtêm as pessoas que conseguem manter seu campo perfeitamente em equilíbrio, onde as belas qualidades podem florescer. Um espírito esclarecido pode facilmente notar que todos os conselhos de Jesus se referem à reforma da pessoa, através da prática das virtudes. Não pense que é um código de honra, tal como costumamos admitir. Os evangelhos nos aconselham normas que, observadas, auxiliam a formação de um campo imantado à nossa volta. Obtido ele, começamos a perceber modificações em toda a nossa vida, para melhor no gênio, nos amigos, na saúde. As pessoas que teimam em se manter afastadas da religião, qualquer que ela seja, mesmo assim deveriam ler os evangelhos, para extrair deles a sabedoria que Jesus legou aos homens. Poderia o materialista usar seus ensinamentos como código precioso, manual de normas interiores, pondo-as em prática com o fim de beneficiar-se. Mensagem de 23 de fevereiro de 1975. Capítulo 16. Mediunidade. O médium é a firme pilastra com que conta o mestre para que seu evangelho brilhe em todos os quadrantes da terra. Novamente, venho dar aos encarnados um pouco mais de conhecimento além do que conseguem obter com os 5 sentidos do corpo e com o raciocínio, mediante o qual se esforçam por compreender aquilo que não é ainda possível provar através da ciência. De forma alguma menosprezo a ciência. Disso dou provas quanto tento explicar algo mais no intuito de auxiliar essa mesma ciência a ampliar seus conhecimentos e descobrir meios de comprovar o que todos os médiuns afirmam. Não desisto e nenhum transmissor espiritual se deixa abater quando verifica que grandiosos ensinamentos, trazidos com enormes dificuldades, são relegados ao desprezo ou à crítica menos construtivas. Faz parte de nosso mister sofrer decepções, mas nunca o desânimo nos atinge, porque todos nós sabemos qual o objetivo que devemos alcançar. A incredulidade e o ceticismo de muitos, as dúvidas e até as ofensas são escolhos que dificultam nossa tarefa, mas enrijecem nosso espírito, tornando-o mais apto ao cumprimento da missão que o Senhor nos confiou. Na Terra, muitos médiuns são ridicularizados e sofrem pela incompreensão de pessoas que desejam obter por seu intermédio provas irrefutáveis da existência de outro plano de vida. Outros sofrem, vítimas dos que tentam provar serem eles farsantes e que, por meio de uma dita mediunidade, exercem fascínio sobre as criaturas. Assim, verificamos que só aquele que possui a certeza de que é portador de um dom útil aos demais, aquele amadureceu suas faculdades à custa de penosas encarnações, de ingentes esforços por sua evolução. Consegue manter-se firme no propósito de se prestar a ser intermediário dos ensinamentos, com os quais a espiritualidade visa encaminhar os encarnados a uma elevação maior de propósitos. O médium é um espírito que encarnou decidido a colaborar no adiantamento dos que ainda não conseguem entrever outra realidade senão a física. O que possui equilíbrio e virtudes que lhe granjeiam atenções dos companheiros de jornada, que consegue exercer serenamente sua humilde tarefa, sem desânimo e até com entusiasmo, que é capaz de fornecer aos espíritos uma colaboração constante e eficiente, embora tenha ainda e sempre de cuidar de seus afazeres dentro do ambiente em que vive, de acordo com suas atribuições na sociedade. Esse médium veio preparando-se de longa data. Ninguém consegue ser exímio em uma arte se não veio em várias encarnações, solidificando o aprendizado de múltiplas experiências. Médiuns notáveis que se encontram no mundo em vários setores de atividade iniciaram há séculos seu preparo.
Foram perseguidos por suas ideias. Fracassaram muitas vezes. Sentiram-se frustrados em suas mais belas aspirações. Muitos deles chegaram a ser imolados quando tentavam defender a justiça e até mesmo as verdades científicas e filosóficas que pregavam. No duro cadinho do sofrimento, forjaram suas faculdades medianímicas. Alguns já foram precursores das atividades mediúnicas sem terem sido reconhecidos como tais. A codificação de Allan Kardec deu uma nova oportunidade aos espíritos, já preparados, de contarem pontos de merecimento na observância das leis naturais de intercâmbio dos encarnados com os espíritos desencarnados, permitindo-lhe ser os intérpretes destes no meio dos que ainda se encontram com a indumentária terrena. Muitos irmãos rogam essa oportunidade, uns com maiores, outros com menores aptidões, cada qual servindo dentro do círculo ao qual consegue levar a mensagem que trouxe para ser divulgada. Todos os médiuns têm meios de encontrar oportunidade de trabalho. Aos que executam suas tarefas, conscientes do que estão fazendo, seja transmitindo recursos espirituais adquiridos ou o que conseguem captar da espiritualidade. Nem todos os médiuns, porém, trabalham em centros e dão passes, porquanto os há dentro das mais diversas atividades do homem, como o pintor, o músico, o professor, o médico, etc. Embora nem sempre o saibam, agem conscientes do que fazem, ora usando a experiência obtida anteriormente, ora sob a influência dos mentores. Alguns fazem descobertas sensacionais e pensam que foi somente devido à própria capacidade. Não se nega o valor pessoal da criatura, mas aqueles que alcançam grande destaque em suas atividades contam sempre com hostes espirituais impulsionando-os de outro plano. Infelizmente, os que agem de forma negativa também arregimentam espíritos infelizes para colaborarem em seus atos insanos. É de se lastimar. Aos que temem um fracasso, e por isso rogam antes de encarnar, que lhes seja dado um meio que os obrigue a seguir o caminho que traçaram para si mesmos. Vemos então os portadores de doenças estranhas, das quais só se livram quando encontram um grupo espiritualista que os socorre e orienta. Passam a exercer uma mediunidade inconsciente, sem saberem sequer dos métodos usados no cumprimento da missão mediúnica. Muitos dormem e assim trabalham até que acordam, completamente alheios ao que fizeram ou disseram. Mediunidade há que se evidencia em pessoas que jamais tiveram ideia do que isso fosse. Passam sua vida ajudando o próximo com rezas e aconselhando menzinhas, que sempre curam, embora a variedade de chás seja exígua para tantos males que afligem o homem encarnado. Aquele irmão que está iniciando sua escalada necessita de esclarecimento para abreviar seu caminho na aquisição das faculdades, que um dia lhe permitirão manter contato consciente com a espiritualidade maior e propiciar grandes passos à humanidade. Os médiuns de hoje, dentro do dom ou dos dons de cada um, procuram levar à compreensão da mediunidade o maior número possível de irmãos neófitos, obtendo desse modo o aprimoramento de suas faculdades. Quando voltarmos novamente ao cenário terrestre, precisaremos contar com valorosos espíritos amigos que nos preparem o ambiente para o trabalho que pretendemos realizar. Quanto maior for o número de irmãos esclarecidos ao nosso redor, maior será a projeção de nosso trabalho no rumo da realização eficiente dentro do plano do Criador. O médium é a firme pilastra com que conta o Mestre para que o seu Evangelho brilhe em todos os quadrantes da terra. Soberano,
unindo todos os povos num amplexo de amor e compreensão. Assim é. Sei que divaguei um pouco, é que me entusiasmei com o assunto. Difícil é avaliar o que um médium representa para um espírito, que procura comprovar a continuação da vida na transmissão de suas mensagens. Com isso, não estou desejando jogar confete em ninguém, mas despertar os médiuns para a grande importância que o exercício da mediunidade representa para todos nós. Por isso, ficamos felizes quando sabemos que nossos entes queridos se encaminham, usando sua mediunidade para construírem um mundo melhor amanhã. Mensagem de 24 de fevereiro de 1975.